Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para o quadro deste canal que de tanto em tanto aparece por aqui para falar sobre o Grêmio que eu vejo a muitos milhares de quilômetros de distância e que nos últimos tempos só tem me trazido preocupação e angústia, mas isso também faz parte do futebol. O ponto é que a preocupação é o que faz o gremista hoje estar em um momento muito complicado, porque a sensação é de uma dificuldade incrível e de não saber o caminho para sair da situação na qual o Grêmio se encontra já há algum tempo. Antes de mais nada, antes de eu desabafar aqui neste quadro, que mais do que analisar o Grêmio e tal, realmente trocar sensações aqui com vocês. Aquele pedido para os gremistas que estão por aqui, se inscrevam no canal, deixem o like e os comentários de vocês por aqui. A gente vem, eu acho que os gremistas em geral, nos últimos tempos, depois da saída do Luis Soares, eu acho que mais do que tudo, tentando se agarrar a coisas, né? Assim, vamos, agora vai, a gente vai competir, agora a gente vai conseguir, agora a gente vai sair, agora a gente vai ganhar, agora a gente vai pelo menos tentar competir por um título. Não tô dizendo de conquistar, não, é entrar na dinâmica da competitividade, agora vai. Aí, o problema era o técnico, muda o técnico, aí vem um técnico que enfim, aí agora muda tudo de novo. Vamos começar do começo, que eu acho que eu até me perco. Mano Menezes foi apresentado como técnico do Grêmio, vem 20 anos depois, volta ao Grêmio, depois daquela passagem lá atrás, que foi uma passagem de sucesso, né, com o Grêmio. Mas o Mano Menezes que assume o Grêmio agora é outro Mano Menezes, né, com outra bagagem, com outras condições, com outro tipo de trabalho, que nos deixa certas dúvidas sobre o que vai implementar, ou pelo menos vai querer fazer com este Grêmio. Ponto número 1. Precisava trocar porque o Quinteiros não deu certo? Precisava. O Mano Menezes, entre todas as opções que o Grêmio tinha, era melhor? Na minha visão, não. Mas é a que a diretoria do Grêmio resolveu optar, né? Dentro de que é a decisão que a diretoria do Grêmio toma, a gente vai apoiar e vai dar o mínimo do tempo para ver alguma coisa. Aí começa o trabalho do Mano Menezes, a gente vê uma mudança de atitude dos jogadores, acho isso aí importante e relevante, porém as vitórias não chegam, são 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, sendo que a última derrota, para mim, essa derrota do Grêmio pro CSA na Copa do Brasil, o Grêmio vencendo por 2-1 e o time toma a virada nos acréscimos, ela é muito sintomática. E ela é um ponto de talvez o ponto final num caminho que a gente já viu o Grêmio atravessando. O Grêmio hoje é um time que desaprendeu a vencer. São 6 jogos aí que não consegue ganhar. Pra mim o ponto não é nem não conseguir ganhar, mas o principal é que o Grêmio desaprendeu a competir. O Grêmio não consegue se manter competitivo nos campeonatos que disputa. E para mim o ponto do não conseguir se manter competitivo passa por não saber defender. O Grêmio hoje é um time que não sabe defender. É um time que desaprendeu a defender. E isso, para os gremistas dos anos 90, que vivemos 95, 96, aquele Grêmio peleador, brigador, que entrava em campo e a única certeza que a gente tinha é que o Grêmio não ia desistir. A imortalidade que a gente assumiu como uma marca registrada do Grêmio, para mim, que sou essa gremista dos anos 90, ela vem desse momento aí. Esse momento era um momento que não dava para sair do estádio, desligar a TV antes do jogo terminar, porque esse Grêmio, a única certeza que a gente tinha é que ele ia brigar, o Grêmio ia brigar, o Grêmio ia pelear, o Grêmio ia competir.
E a única certeza que eu tenho no dia de hoje é que o Grêmio não consegue competir, porque não consegue se defender. O Grêmio não sabe se defender. E hoje em dia, no futebol, quem não sabe se defender não é um time competitivo. Assim, de claro. E aí eu trago uma experiência do que eu vivo todo dia, que eu sempre digo, o que eu falo aqui sobre o Grêmio são sensações. Eu não sou o setorista do Grêmio, eu não tô no dia a dia do Grêmio, mas eu acompanho muito o Grêmio porque é o meu time do coração. Eu gosto de futebol e eu gosto do Grêmio, então eu acompanho o Grêmio. E eu trago um pouco com a visão do que eu vejo aqui, né? Por exemplo, nessa temporada, salvo todas as distâncias do mundo mundial. O Real Madrid é um time que não tá conseguindo competir porque não consegue se defender. E é nessa temporada, né? O ponto do Real Madrid é nessa temporada. O ponto é que o Grêmio, nos últimos anos, não tem conseguido se defender. 2023, o Grêmio sofreu 73 gols em 64 jogos. Estatísticas do Ogol, que eu estou trazendo aqui. E marcou 106. Passou da casa dos 100 gols porque sofreu 73. Então, conseguia o Grêmio, esse Grêmio de 2023, marcar os gols suficientes para conseguir vencer os seus jogos. O Grêmio de 2024, ele sofre 75 gols e marca 90. São 10 gols a menos e 2 a mais sofrido. Então, já no cálculo aí já desquadra. O Grêmio de 2025 é que sofreu 30 gols em 24 partidas e marcou 40. É um Grêmio que não consegue produzir ofensivamente para a quantidade de gols que sofre. E, para mim, esse é o principal. O Grêmio precisa defender melhor. Eu não sei o que o Mano Menezes vai fazer. Eu não sei o que o Filipão vai fazer, porque o Filipão chega para ser outra coisa dentro do Grêmio, mas pelo menos eu gostaria que ele descesse ali e tentasse ajeitar. Ajuda, a gente tá precisando de ajuda para ajeitar o sistema defensivo, porque não tem nada hoje que me faz acreditar que o Grêmio, no próximo jogo, que é contra o Santos, não vai sofrer 2 ou 3 gols. Porque tem sido assim a tônica do Grêmio. O Grêmio não consegue não sofrer gol. E enquanto não fechar a sangria defensiva, não vai conseguir ser competitivo, portanto, a gente está se caminhando por mais uma temporada de a único objetivo do Grêmio ser não cair. Cara, não dá. Assim, desculpa, não. Eu sempre digo quando a gente fala aqui sobre seleção brasileira, que eu sou uma torcedora de seleção brasileira, e eu vi a seleção brasileira fazer tanta coisa enorme, né, nos meus anos de vida, que aceitar o momento da seleção é muito difícil para mim. E a mesma coisa vale pro Grêmio. Aceitar o momento do Grêmio é muito difícil pra mim. Eu não consigo, assim. E eu acho que o Grêmio, como eu falei, desaprendeu a vencer, desaprendeu a competir, desaprendeu a defender. Portanto, o que a gente viu contra o CSA, o Grêmio sofrendo uma virada nos acréscimos na Copa do Brasil, em jogo de Copa, pra mim é sintomático e é um alerta muito grande de que o Grêmio tá desaprendendo a ser o Grêmio. E isso é muito complicado. Porque a gente vai ter aí pela frente, a gente quer exigir dos jogadores uma coisa que o Grêmio tá deixando de ser. O que eu falava sobre o futebol dos anos 90 e o que eu vivi, o Grêmio dos anos 90 que eu vivi, que a única certeza que tinha que o Grêmio ia brigar, eu não vejo isso hoje. Então a gente tá querendo cobrar dos jogadores que o Grêmio seja o Grêmio, sendo que eu acho que da base o Grêmio se perdeu já. Então, como é que tu vai ensinar caras que que não foram formados no Grêmio, que não são torcedores do Grêmio, que não tem aquilo ali dali, de que o que é o Grêmio para esses caras? O Grêmio é um time que quando toma uma virada no jogo de Copa, ninguém pode sair sorrindo. Porque não, né? Mas é difícil ensinar isso se já não tem mais dentro, já se perdeu. O DNA do clube tá indo. E isso me preocupa muito. Porque se a gente perde isso, e o Grêmio é um time hoje, como todos os grandes clubes do futebol brasileiro, que contrata muito jogador, tem jogador da base, mas contrata muito jogador. E os caras que chegam, eles precisam aprender o que é, o que o torcedor quer, o que é aquilo ali, qual é o DNA desse time, né? Para poder entregar também, né? Não, é o futebol, mas o futebol vem com uma outra roupagem que para poder realmente fazer um time, ser um time e entregar o que o torcedor quer, que no final é quem vai estar apoiando ali, vai estar fazendo a existência daquele clube, fazendo aquele clube existir, é o torcedor no final das contas, o que ele quer, o que ele quer ver.
E se tu não tem uma base, uma estrutura sólida dentro para ensinar também para esses caras o que é o Grêmio e do que foi forjado o Grêmio, do que é o Grêmio, qual é o DNA do Grêmio, não tem como a gente querer exigir que os caras tenham esse DNA se a gente já não sabe mais nem qual é que é esse DNA, se ele tá se perdendo, está se esvaindo. É uma sensação muito ruim hoje, realmente a gente vê um Grêmio que tá muito distante do que a gente aprendeu que era o Grêmio, sabe? Das certezas que a gente tinha quando a gente assistiu o Grêmio jogar. E isso me preocupa demais. E eu acho que essa virada na Copa do Brasil, não sei se o Grêmio vai classificar ou não, define agora a eliminatória jogando em casa, mas me preocupa esse caminho que eu não sei se tem volta para onde o Grêmio tá se encaminhando. A chegada do Filipão, estar o Filipão dentro da estrutura do Grêmio, eu acho que pode fazer a gente se reencontrar, mas eu não sei de que forma e eu não sei quanto tempo vai levar para fazer isso. E se não conseguir fazer de alguma forma nessa temporada, uma coisa que já tá se indo, né? Que a gente já não sabe muito bem o que é o Grêmio, né? O que é que a gente quer do Grêmio, né? O que a gente exige, entre aspas, que seja. Depois vai ser um caminho muito mais longo para recuperar tudo isso aí. Então, realmente, as sensações são muito ruins. A gente vê que o time não funciona, as individualidades não, os planos não estão funcionando. E para mim, o mais preocupante de tudo isso é ver o DNA indo embora, é o Grêmio deixando de ser o Grêmio, desaprendendo a ser o Grêmio. Isso realmente me pega bastante. Não sei já o que esperar dessa temporada. Eu gostaria e eu queria que essa temporada não fosse uma temporada para brigar para não cair, mas eu tô vendo que vai ser assim até o final dessa temporada. Complicado. Não sei quando eu volto aqui para falar mais de Grêmio, mas a intenção é, de tantos e tantos tempos, fazer este quadro aqui para trocar sensações com vocês. Vamos ver se muda alguma coisa até o próximo Grêmio Visto de Fora. Essa é a esperança sempre. Mas as sensações dos últimos jogos e das últimas semanas não são nada boas para os gremistas. Se vocês chegaram até aqui no vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta por aqui. E até o próximo Grêmio Visto de Fora. Esperamos que com melhores notícias.